Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo. Nesta noite de quinta-feira, neste dia 28 de dezembro de 2023, o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração para trazermos uma palavra abençoada para o amado irmão, para a amada irmã, sobre os 3 batismos do cristão. Quando a pessoa se converte, ela recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ela passa da condição de criatura para filhos dos homens e filhas das mulheres de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 em diante. E veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mais a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E neste momento em que a pessoa recebe e confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o batismo na morte de Cristo, em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E esta pessoa o Espírito Santo passa a habitar no coração desta pessoa, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí começa a haver a transformação, é o Espírito Santo quem convence, aí a pessoa começa a se arrepender, começa a viver em novidade de vida. Mas vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E também está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E em Mateus capítulo 3, versículo 11, também está escrito, palavra do próprio João Batista, que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, vamos ver aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o Espírito Santo passa a habitar no interior das pessoas. Vamos ver também o que está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o batismo Aí a pessoa, ao ser batizada com o Espírito Santo ou na água, o critério deste batismo, nós vamos ver aqui quando Cornélio pediu para que Pedro fosse até lá, que ele teve aquela visão, e nós vamos ver isso em Atos capítulo 10, dos versículos 44 em diante. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, todos que estavam na casa de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, ou seja, eles receberam o batismo com o Espírito Santo antes de receber o batismo com a água. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que eles ficassem com eles por alguns dias. Portanto, eles primeiro foram batizados pelo Espírito Santo e depois foram batizados na água. Aí nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 22, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Portanto, o batismo na morte de Cristo é o que nos mortifica na carne, nos vivifica pelo Espírito. No que também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora, olha, presta atenção, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Portanto, não do despojamento da imundícia da carne. A água não nos salva do despojamento da imundícia da carne. É um batismo figurado. Através do batismo na água, a pessoa está mostrando ao mundo, está mostrando a Satanás, aos demônios e a todas as pessoas que ela recebeu e confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e que ela vive em novidade de vida, que ela é uma nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, o batismo na água é um batismo figurado, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, ele não salva do despojamento da imundícia da carne, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É um batismo que mostra ao mundo, às pessoas, mostra a Satanás, mostra aos demônios que a pessoa que está sendo batizada recebeu e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque o batismo que liberta, que faz o despojamento da imundícia da carne, é o batismo em Jesus, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O batismo na água é um batismo de Deus, é um batismo, a pessoa tem que seguir o critério da denominação de onde ela está, irmãos. E o batismo na água é um batismo de Deus. Boa noite, a paz de Cristo.